Senhor, queridos, por gentileza, pegue sua Bíblia, por favor, abra ela, você vai sentar aí por 50 minutos. Primeira carta escrita por apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26. O Senhor me visitou com essa palavra nesta madrugada, quando eu estava orando por vocês, e quero compartilhar esse sentimento e essa revelação que o Senhor trouxe ao meu coração. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 26 ao versículo de número 31, que nos diz assim: porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, ao qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Pode sentar, queridos, Deus nos abençoe. Exaltar o Senhor e glorificar o nosso Deus pela vida do nosso bispo, Ides, um referencial de liderança, juntamente com sua esposa e todo o Ministério de Campinas. Esses longos 10 anos que eu sempre tenho sido recebido em Goiás com muito carinho, com muito respeito. Deus abençoe meu bispo, muito obrigado, que honra. Agora o senhor me deixou nervoso. Eu vim aqui com aquela vibe só para pegar para adolescente, aí chega aqui o bispo tal. E ai meu Jesus, louvar a Deus pelo Bira. Cadê o Bira? Grande amigo, você está mais magro, rapaz, né? Deus abençoe. Vamos ver se aumenta a oferta com esse elogio. Estou brincando, querido. Deus abençoe e satisfação. Os demais pastores, líderes. Campinas tem um grupo de homens de Deus e mulheres de Deus que tem influenciado uma geração. Eu sou muito feliz a Deus por estar aqui. Deus abençoe. Queridos, o meu menino está lá embaixo, os dois, Mateus e Júnior. Aí disse: papai, primeiro a gente vai treinar. Então lutando no jiu-jitsu lá embaixo, vai fazer uns 15 minutos. Eu estou tentando trazer para cima, mas ainda não subiu. O Henrique vai trazer eles aí. Queridos, eu estou em festa na congregação que eu sou pastor desde terça-feira. Ontem nós tivemos um culto de adolescentes que foi muito forte. Deus tratou com o nosso coração de uma maneira muito especial. E hoje eu tenho uma palavra do Senhor para a sua geração, para a geração de jovens. E eu acredito que é um dos textos, para a minha particularidade, para a minha experiência com o Senhor, muito forte. Para você entender o pensamento, Paulo ele coloca no versículo 26 ao versículo de número 31, especificamente a causas que estavam levando à divisão da igreja na cidade de Corinto. A razão ele vê no capítulo 1, você vai me entender. No versículo 10 e 11 ele diz: eu sou pela família de Cloé, que há uma divisão no meio de vós. E ele coloca bem claro que a causa do distúrbio comportamental da igreja local vinha por algumas influências que estavam trazendo divisão. E essas influências estavam trazendo a divisão simplesmente por um pensamento chamado mérito, ou meritocracia. Aqueles que se escolhem a si mesmo e aqueles que querem ser usados por si mesmo. Pastor, é um congresso jovem, o que tem a ver com isso? Paulo, quando traz a sua dissertação das duas cartas, inclusive uma se perde com o tempo. A primeira, Paulo está organizando a igreja, porque há uma desorientação. A segunda, Paulo quer resgatar a sua autoridade apostólica, porque a mesma igreja estava querendo rejeitá-la. E orando por vocês, o Senhor me visitou nessa concepção, por causa de uma ideologia de grupos dentro da igreja, estava trazendo uma desorientação para a igreja. Grave isso. Por causa da ideia ou ideologias de certas pessoas, traz um prejuízo à igreja, porque para eles, a opinião deles é mais importante do que a graça para se manifestar na igreja.
Pastor, ainda não entendi. Calma. Tenho 41 anos. Sou pai de uma menina de 16 anos, pai de uma outra de 12. E para criar filhos na geração atual da conjectura a qual vivemos, é um grande desafio. Porque você leva os seus filhos para a escola, entrega a eles durante 6 a 7 horas, vai para o trabalho e espera simplesmente a maioria das nossas expectativas como pai, proteção. Mas quando você volta, você se depara com um mundo ideológico, desorientado e uma guerra cultural absurda. E no meio disso tudo, crianças de 12, 13, 14, 16, 17 estão: a quem eu vou seguir? A igreja de Corinto dizia, você vai entender, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sinto Jesus aqui, eu sou de Apolo. E o cristão na pós-modernidade, eu sou do Insta, eu sou do YouTube, eu sou do cantor, eu sou do pregador. Quem eu estou seguindo? E a quem eu sigo é aquilo que eu busco a identificação. E quando eu busco a identificação, é aquilo que eu quero que me construa como indivíduo. E quando você tem uma geração que segue personagens, ela acaba se tornando resultado de personagens. Pois a vida na questão virtual é mais prazerosa do que a vida real. E eu prefiro o virtual, porque lá está vendendo sonhos. Se você quer ser milionário, segue para cima. Se você quer ser conquistador, segue para cima. Alguém entendeu, né? Olha a seta. Aí tem a comparação ao menino que tem uma família sem muita estrutura, no meio de uma pandemia, uma desorientação científica, política, cultural. Ele vai buscar um subterfúgio. E quando ele busca o subterfúgio, ele vai para as redes sociais e tem uns super felizes. E esses super felizes tá vendo, ó, eu sou rico, ó o carro que eu tenho, ó a marca que eu estou vivendo, ó o meu corpo, ó a minha estética. Se essas pessoas realmente fossem reais, elas não precisavam de filtros para viver. Deus não está atrás de máscaras, Deus está atrás de uma geração que conheça o poder do Evangelho e diga: eu sei quem eu sou. Alguém está no culto aqui? Eu sei. E os últimos 3 meses, o que eu tenho recebido no meu gabinete, e a minha esposa como psicóloga, de meninos que são crentes, de meninas que são crentes, que não sabem mais quem são, porque dependendo do momento e da onda virtual, eles querem se adaptar a isso. E hoje, às 5h45 da manhã, Deus me visitou. Pergunte àqueles que estão lá, a quem eles desejam ser aceitos e por quem eles desejam ser escolhidos. Porque quem deseja ser aceito ao mundo virtual, ele tem que se preparar para ser abstrato, fútil e superficial. Mas aquele que quer ser aceito pela graça, ele nem precisa ser forte, ele não precisa ser sábio, ele não precisa ser poderoso, e simplesmente precisa ter necessidade. Acho que os pentecostais chegaram. Paulo vai dizer: ei, preste muito bem a vossa vocação, a vossa ordem, a quem você deve seguir, a quem você deve se esperar. Vos digo, porque Deus não escolheu muitos sábios, Deus não escolheu muitos fortes, Deus não escolheu muitos que se acham. Pastor, bispos, me desculpe a minha linguagem, pois eu vou usar uma didática de uma linguagem mais jovial. É tipo assim, velho, tu chega na escola, ou chegava na escola, que hoje tudo é virtual. Vamos ver quem é que tem que ser aceito, vamos ver quem tem que ser mais escolhido, é quem é mais influenciador, e quem é o mais influenciador é quem tem mais like, e quem tem mais like é o que é mais forte, quem tem mais like é quem é mais poderoso, quem tem mais like é o cara e a menina da vez. Mas eu vim com um profeta para lhe dizer, lá na roça onde eu prego de vez em quando, temos meninos de 12, 13 anos, que não tem like, que não é famoso, mas consegue expulsar demônio no nome de Jesus, começa, prega o evangelho com autoridade. Eu estou preocupado com a Assembleia de Deus, porque nós estamos vivendo uma fé virtual. Está na hora de vivermos uma fé com conteúdo, saber quem somos em Cristo. Quem me ajuda a adorar aqui?
galera, acho que eu tenho a atenção de vocês. Tem uma vibe aqui na unção muito legal. Porque quando você busca muito se encontrar em um mundo de fantasia, quando a realidade se choca contigo, a fantasia se torna pesadelo. E quando a fantasia se torna pesadelo, você perde a razão de estar existindo. E quando você perde a razão de estar existindo, você vai buscar fora de si coisas para preencher aquilo que ninguém pode. Mas Paulo diz assim: ei, tem um Jesus que enxerga onde ninguém enxerga, que observa potencial onde ninguém enxerga, que Ele pode usar quem não tem, que Ele tem um poder de levantar quem não é, Ele entregar uma missão. Eu vou deixar alguém adorar comigo. Ei, não entendeu? A graça deve ser a maior motivação de você se encontrar. Pastor, qual é o tema do seu pensamento? Geração que sabe quem é. Vou repetir: geração que sabe quem é, porque conhece o Senhor. Vou repetir: geração que sabe quem é, porque conhece o Senhor. Vou repetir mais uma vez: geração que sabe quem é. Eita, está sendo gravado, né? Mas eu vou rasgar o verbo aqui. Vou rasgar o verbo. Ei, galera, tem gente que conhece muito. Vou falar os nomes porque são pessoas públicas. E como pastor congregacional desde os meus 19 anos, algumas pessoas só me conhecem como pregador. Mas tudo que eu estudei, tudo que eu investi na minha vida foi para ser pastor, acolher pessoas. E a minha preocupação é que teve uma galera de jovens adolescentes que estão influenciados mais eu amo a música, eu amo a adoração, mas o mundo gospel é perigoso, porque levanta as personagens como Priscila Alcântara, como J.A., que influencia jovens e adolescentes, e esses querem ser construtores de opiniões e depois querem ser construtores doutrinários, e tem uma galera que valoriza mais eles do que os seus pais, do que os seus pastores. Mas eu vim aqui profetizar, está lá, se eles soubessem quem era o Senhor, não tinham se perdido, porque quem sabe quem é o Senhor, eita, eu estou sentindo Jesus aqui, eu não preciso de comparação, eu não preciso de aceitação, eu não preciso de aprovação. Se eu sei que é o Senhor, Ele me escolheu fraco, Ele me escolheu louco, Ele me escolheu como eu não sou, mas Ele é tudo na minha vida. Cadê os pentecostais? Quem me ajuda a adorar? Pessoas vazias são oportunidades de devoradores de identidade. Eu vou repetir essa frase de novo: pessoas vazias geram oportunidade para devoradores de identidades. E uma geração fragilizada emocionalmente abre um cenário para o quê? Oportunistas de ideologias. Vem cá, alguém vai entender. Ei, não aceite mais o sistema patriarcal. Tu tem que ser livre, menina. Esse estereótipo de dona de casa, de mãe, isso não é para tu não. Seja livre. Corta os cabelos, faz a tatu, se veste assim, tal. Assuma a ideologia. O corpo é seu, então quem está no ventre não importa. Você pode abortar e pode carregar a Bíblia. Não dá, velho. Não, vão se escandalizar mesmo. O que eu tenho que fazer é real, é o que está batendo. Ei, não dá para ser feminista e ser cristão ao mesmo tempo. Porque se você quer ser feminista, você tem que entender que quando Maria foi gerado pelo Espírito do Senhor, na madre dela o Salvador, a cultura da época dizia que ela tinha que ser apedrejada até a morte porque era adúltera, ou ela se livrava como? Abortando, e ninguém deveria saber. Aborto não é desculpa para assassinato, mas eu creio que o nosso Deus tem propósito no meio da morte. Se Maria tivesse abortado, não tínhamos salvação hoje, mas hoje Deus está falando para uma geração: você sabe quem você é? Conheça o Senhor. Alguém está me entendendo aqui? Me ajude a adorar. Está de boa aí? Tem alguém aí em cima?
Beleza? Pessoas que vivem pela mentira se revoltam com a verdade. Os vazios de propósito se tornam vítimas e presas fáceis, que eu chamo de abusadores intelectuais. Homens com 30 anos que deveriam transmitir conhecimento, querem transferir as suas deformidades emocionais. E encontro meninos desamparados numa sala de aula ou num curso com 11, 13 anos e transfere as suas deformidades emocionais através de ideologias. Não, você não está gostando, desculpe, nada mais contra a verdade. Eu sou um pastor e sou pai, e eu estou preocupado com os jovens dentro da Assembleia de Deus. Não dá para ser cristão e marxista ao mesmo tempo. Ou você está na verdade ou você não está na verdade. Eu vou repetir, ver se alguém entenda. Um pouquinho de fermento está levantando toda a massa, e nós estamos perdendo os nossos meninos, porque nós queremos mais artistas do que profeta. Está na hora de Deus levantar uma geração de profetas através da verdade. Tem alguém aí em cima? Tem alguém aqui no meio? Não dá, não dá. A ditadura do cancelamento, a ditadura do politicamente correto. Não, se você não pensar igual a mim, eu te isolo, eu te cancelo, eu te rejeito e ainda boicoto as tuas redes sociais. Já era, morreu. Se tu não tem rede social, tu não tem mais nada. Aí essa galera endoida, porque a minha menina de 12 anos, Mariana, uma menina arretada, estava tendo um debate na sala de aula, um caba barbudo, querendo transferir as suas ideologias. Eita, bichinho arretado, puxou a mãe, levantou o dedinho e disse: espera aí, o que o senhor está falando está errado. O que o senhor tinha que falar era sobre geografia, não é sobre que isso e aquilo outro não. Eita, cadê os guerreiros aqui? Ei, meu bispo, Deus está escolhendo uma geração, e não no meio de um tempo fácil. Os pregadores do fracasso, da fatalidade, estão sendo envergonhados, porque ainda tem meninos crentes de 12, 13, 14, 15, 16 dentro da Assembleia de Deus, que não precisam de artistas, precisam do poder do Evangelho, e tem a graça de Deus na vida. Se é verdade, alguém vai adorar Jesus comigo aqui. Não precisa arrastar para cima para se encontrar. Não precisa se modificar para ser aceito. Não precisa de like para se achar maneiro. O top de um verdadeiro cristão é que tudo que ele é no culto com Deus, ele se apresenta e ele não precisa falar de si, porque é o próprio Deus que vai falar quem ele é. Não entendeu? Minha menina de 15, tinha 13 anos, foi perseguida, passou bullying, porque descobri que ela era filha de pastor e filha de crente. Bateram nela quase todos os dias e diziam para ela: se você falar para o seu pai é famoso, a gente vai fazer uma montagem, a gente vai escandalizar. E ela, com medo de manchar a imagem do pai, porque eles viviam ameaçando ela disse que se trancava no banheiro para não apanhar. E um dia ela foi cheia do Espírito, chamou a amiguinha dela com violão. O professor, que era isso, aquilo, outro, dizia que não podia pregar sobre o Evangelho, porque a escola é laica, eu sei lá o que ele quer dizer. Só sei que ela pegou o violão no meio do recreio, com o olho roxo, toda roxa. Eu perguntando: o que foi isso, menina? Ela caiu, mas de repente ela quebrou o bullying. Como? Pegou o violão, pegou a amiga, começou a cantar, começou a pregar, e ela gritava: vocês não me querem, mas o céu me quer. Vocês não me aceitam, mas o céu me aceita. Os devoradores de identidade querem transferir, querem roubar e querem culpar a sua geração. Querem transferir, são adultos frustrados que querem transferir as suas frustrações para vocês. Segundo, aleluia,
porque não sabem quem são, detestam quem tem verdade em si e querem roubar as identidades que você tem em Cristo. Terceiro, querem transferir para você a culpa dos fracassos deles. Mas eu vim como um profeta para declarar nesta manhã, pois eu estou sentindo Jesus. Ainda tem uma geração que sabe quem é Deus, e por saber quem é Deus, sabe quem é. Eu vou repetir até alguém sentir o que eu estou sentindo. Foi a graça que te achou, foi a graça que te escolheu, foi a graça que quer te encher. Eu sinto a presença do Senhor. Eu não sei qual foi a tua ferida, eu não sei qual é o teu medo, eu não sei qual é o teu sentimento de culpa, eu não sei qual o tipo de abuso intelectual que você recebeu, mas eu sei de uma coisa, eu vou gritar: Deus não escolheu poderosos, sábios. Deus escolheu os loucos, porque para essa situação pós-moderna, ser crente, cheio do Espírito, vim para uma manhã de sábado, velho, sentir Jesus é doido. Ei, para essa cultura pós-moderna, honrar pai e mãe é loucura. Ei, para essa geração ideológica, ter identidade real sem precisar de máscaras é loucura. Mas eu acho que os pentecostais estão aí. O inferno vai balançar, os demônios vão enlouquecer, mas Deus ainda tem compromisso com essa geração. Cadê você? Quem me ajuda a adorar aqui? Eu só não tenho tamanho, meu temperamento é meio forte. Aí eu disse: machucaram minha menina. Hoje eu vou lá. Hoje eu vou chegar junto. Chamei mais 2 amigos da academia. Um filho na fé, lutador de MMA. A gente só ia orar lá. E na época eu meio fortinho. Quando eu fui chegando de carro, lá vem minha menina, botou a mão no meu peito e disse: papai, não é nem por luta, não é nem pelo sangue e carne, mas pelo Espírito. Eu digo: meu amor, como assim? Deixa eu chegar chegando, deixa eu dar uma aqui, dar uma. Ela: não, meu papai, é a minha guerra, é o meu desafio. Eu não vou vencer com ódio, eu vou vencer porque eu sei que foi Ele que me escolheu. Aleluia, não entendeu? Aleluia. Tudo aquilo que é verdadeiro confronta o que é mentiroso, tudo aquilo que é real confronta o que é imaginário, tudo aquilo que é com propósito confronta o que é fútil. E o Espírito está me visitando. Tem filhos de crente aqui que estão sendo perseguidos, rejeitados, sofrem bullying, simplesmente porque só querem ser verdadeiros. Mas o Senhor manda dizer para alguém: dói, machuca. Tem hora que você quer até parar de viver, você não quer tirar a vida, você quer tirar a dor, mas o Senhor te trouxe para esta manhã para te dizer assim: pare de dar mais importância à opinião daqueles que te ferem, com suas culpas, com suas transferências, com seus abusos, e volte a sua atenção para a opinião daquele que diz: eu sei quem tu é, eu amo você, e eu quero te usar para este tempo. Eu vou lá, eu vou quebrar o protocolo, aleluia, chamandaracumanaria. Pede para essa moça se levantar para mim. Olha nos meus olhos. Assim diz o Senhor: não agrida mais a sua alma, não diga mais que não tem como sonhar, e nem diga mais que vai desistir de viver, porque o Senhor hoje te diz: é eu que te livro,
é eu que te curo. Não transfira para Deus os erros dos homens, porque te machucaram demais. Mas hoje o Senhor te diz: eu te toco não com ódio, eu te toco com amor, com perdão e com cura. Ontem tu me perguntaste, diz o Senhor, olhando para o céu, dizendo: Deus, o Senhor ainda tem algo comigo na terra? Ele te responde hoje: tenho, e te dou vida agora. Recebe o toque do Espírito. Cadê a geração que não vai ser resultado das suas feridas? Cadê a geração que não vai ser resultado dos... Traga ela aqui. Traga ela aqui. Temos mestres aqui, temos pregadores aqui, temos doutores. Mas os senhores me desculpe, eu vim fazer aquilo que o Senhor me disse. É uma unção profética. Tem uma geração que precisa voltar a ter as experiências pentecostais no meio dessa geração. Alanda chumanarassaria. Ei. Quando essa missionária lhe abraçar, o Espírito Santo vai abraçar uma geração que os adultos desorientados estão transferindo para você as suas desorientações. Que um governo desorientado, que ideologias que estão querendo roubar os seus sonhos, mas quando ela for abraçada, o Espírito do Senhor estará abraçando crianças e vão ser cheios do Espírito Santo. Recebe o toque. Alguém vai ser cheio agora. Alguém já está sendo cheio agora. Eu fui escolhido, e você? Eu sei quem é Ele, eu sei quem eu sou. Quem me ajuda a adorar aqui é... Quando eles não conseguem nos mudar, quando eles não conseguem nos desconstruir, eles querem nos destruir com ódio, com perseguição, com cancelamento, com bullying. Mas em nome de Jesus, hoje não é dia de julgamento, hoje não é dia de rejeição, hoje não é dia de condenação, hoje é dia de manhã, é de amor, é de perdão. Eu vou deixar alguém adorar, pois eu estou sentindo a presença do Espírito do Senhor. Aleluia. Vou acabar. Vem cá, minha amiga. Vem cá. O céu está baixinho aqui. Está vendo essa moça ali de jaqueta, de óculos? Olhe para mim, criança. 8, 9, 10, 11. Como te machucaram? Tentaram roubar a tua infância, mas o Senhor te diz: culpado é o que fere. Culpado é o que fere. É mentira do diabo que você mereceu receber tudo aquilo. É mentira do diabo que você é culpado pelo mal que lhe fizeram. Hoje essa palavra maldita cai por terra. Não tem culpa para você. Jesus tem cura para você. Ali abaixo, vai lá embaixo, coloque a mão sobre ela e ministra graça. Ei, observador de culto não recebe, mas aqueles que acreditam que Deus lhe escolheu já está recebendo. Aleluia. Ei, eu concluo aqui e sintetizo. Naamã, leproso, que a sua lepra estava atrás da sua armadura. Pseudos intelectuais, tão cheios das suas armaduras ideológicas, mas dentro delas são leprosos emocionalmente. A Bíblia diz que este um dia entra na cidade de Israel, entra na nação israelita e leva uma menina. Não levou uma adulta, levou uma menina. Levou uma menina cativa, levou uma menina pequena, levou uma menina inocente.
E todos os dias eu quero interpretar o que a hermenêutica me permite, tentar entender a cognição do personagem. Imagina uma menina longe de pai, longe de mãe, longe do conforto emocional, longe do acolhimento, levado para uma terra estranha, de pessoas estranhas, e todos os dias ela via a lepra do homem, e os homens viam a sua armadura. Mas de repente um dia, aquele homem poderoso viu que tudo que ele tinha não poderia mudar, porque só tinha um poder que curava a lepra: é o Deus de Israel. Não foi sacerdote, como eu estou sentindo Jesus, não foi mestres. A Bíblia diz que uma menina, eu vou repetir mais uma vez, uma menina olha para aquele homem além da armadura e diz: só quem pode limpar a tua lepra é o Deus de Israel. Ou que seja, eu estou no meio de pessoas estranhas, mas eu sei quem é o Deus de Israel. Eu fui sequestrada, mas eu sei quem é o Deus de Israel. Deixa eu profetizar: você vai entrar naquela faculdade e não vai se perder, porque você sabe quem é o Deus de Israel. A lepra de Naamã não vai contaminar essa geração, porque ainda temos o Deus de Israel. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda? Quem passa por ela, mas hoje Deus tem graça. Eu sei que foi Ele que me escolheu. Mesmo que eu seja um menino e uma menina numa terra estranha, eu não perco a minha identidade, porque eu sei quem Ele é. Chega Samuel, menino, longe de pai e mãe, um serviçal no templo, menino. Eli já estava passando de idade. O sacerdotalismo já estava falido. Os filhos de Eli já tinham perdido o propósito. Mas a Bíblia nos diz que um certo dia Deus chama o menino. E o menino nunca teve aquela experiência. Corre Eli, me chamou Eli. Olhe para mim, meus meninos. Não corra mais atrás de personagens. Vou repetir. Foi Deus que chamou
Mas Samuel buscou ele. Deus levanta cantores, pregadores, youtubers levanta, mas eles não podem ser o centro de sua identidade. Quem tem que ser o centro de quem você é aquele que te escolheu incondicionalmente. Samuel volta a dormir e Deus diz: Samuel! Ele levanta e corre. Aí eu vou voltar para a tribuna, porque são 2 décadas como pastor, então não tenho só teoria. Deus me deu graça que eu já formei 3 gerações de pastores. Sou pastor regional de 14 igrejas. E muitas vezes as pessoas me criticam pela minha forma e minha retórica de ser, mas quem me tirou da favela, quem me batizou, quem me deu graça foi Ele. Então eu devo tudo a Ele. É Ele que me determinou como eu tenho que ser. Tem uma geração que não está sabendo mais ouvir a voz do Senhor, porque está ouvindo mais a voz dos youtubers. Mas Eli pode estar cansado. Eli pode ter os seus filhos na fé, porque Jesus foi o melhor pastor, mas não impediu de Judas o trair. Nem sempre o comportamento de um discípulo revela o seu mestre. Quem tem ouvidos ouça. Mas a Bíblia diz que quando o menino voltou novamente para o sacerdote, ele disse: meu filho, não é eu que estou te chamando. Pega a revelação. Tem hora que a gente é tão carente emocional, que a gente quer que alguém nos abrace, que quer que alguém nos aceite. Mas tem dia que os teus pastores, teus líderes, só vão dizer para você: é Deus que está te chamando. Volta lá, Samuel, e diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fui pregar no interior da Bahia, 3.000 pessoas. Nesse dia eu estava meio traumatizado, porque eu tinha sido internado, 40% do pulmão, mas fui pregar. De repente aparece um rapaz cheio de Deus, sobe num ponto, me abraça, olha nos meus olhos e diz: o senhor sabe quem eu sou? Eu digo: macho, eu não sei não. Ele disse, ele deu uma risada: você vai lembrar de mim. Lembra de um menino que você veio de uma pregação, de uma vigília, que o senhor passou na sua rua, e eu estava sentado assim no meio fio, e as pessoas tinham medo se eu ia assaltar. Naquele dia o senhor parou o carro, desceu, pagou um lanche para mim, me entregou uma Bíblia, olhou nos meus olhos e disse: meu filho, Deus te chama, Deus tem uma obra na tua vida. O senhor não lembra de mim? Hoje eu sou presbítero, casado, batizado, cheio do Espírito. Ei, geração, pare de dar mais importância ao virtual e volte para os seus pastores, pois eles ainda têm orientação do céu para te dar. Alguém está me entendendo aqui? Ei. Hoje está gravado, eu vou falar: Rodrigo, Asaf, Tyson, meninos que não tinham referência de pais, nem de famílias, mas um dia pararam em frente ao culto da igreja, boné, muito doido. Eu parei o carro, eu digo: ei, velho, entra para dentro. Hoje o pastor fala assim: anda logo, macho. Hoje, Rodrigo, pastor de igreja, advogado, casado, cheio do Espírito. Asaf, política internacional, dirigente de igreja, casado, cheio do Espírito. Tyson, pregador itinerante, cheio do poder de Deus. Eu vou voltar para a tribuna e perguntar: os senhores acreditam que Deus ainda chama Samuel? Eu vou repetir: os senhores ainda acreditam que Deus chama Samuel? Eu vou repetir mais uma vez: eu creio nessa geração. E os senhores, se creem, estenda as mãos para ele e profetiza: cadê a geração de Samuel? Cadê a geração de meninas que vão? Cadê você? Dá lugar, meus filhos. Quem avisou
Deus escolheu uma menina que tinha tudo para ser resultado das feridas, mas transferiu para o homem aquilo que foi transformado nela. Disse: ó, o meu Deus cura a sua lepra. Deus escolheu o menino que não sabia muito bem quem ele era, porque ainda não tinha ouvido a voz do Senhor, mas ele buscou na referência certa, numa liderança certa, e ele achou quem era. Agora vem comigo. Jefté nasceu de um adultério. Jefté cresceu numa rejeição. Jefté escolheu ir para a terra de Tob e andou com homens levianos, porque Jefté viveu o que Freud disse: é o resultado do meio que nasceu. Jefté foi e se tornou o que diz a antropologia moderna, é a imagem do meio que ele viveu. Mas eu não entendo, desculpe por me emocionar, eu não conheço um poder mais inclusivo e transformador do que o poder do Evangelho. Não entendeu? Eu nasci para não ser. Ontem eu perdi uma tia. 3 dias atrás perdi um tio. Mamãe não está bem agora, mas eu tenho que pregar aqui. Tive que pregar ontem e tive que pregar antes de ontem. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque todos, quando olhavam para mim com 16 anos, me viam Jefté, filho de favela, filho de pai analfabeto, de avô analfabeto e semi-analfabeto. Mas não existe um poder mais inclusivo, eu já estou acabando, do que o poder do Evangelho. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolheu as coisas vis, desprezíveis desse mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. A minha tia dizia: ô Marcinho, eu não acredito muito nessa história de crente, mas se você escolheu isso para você, acredite. Meu tio dizia: ei Marcinho, ninguém acredita em você, mas se você acreditar nesse Deus aí, segue junto. Aleluia. O que você quer dizer, pastor? Ei, foi Deus que chamou Jefté. Se você chegar num presídio agora, apresentar todas as teses da teologia humanista, se você apresentar todas as filosofias humanistas, pode apresentar Gandhi, pode apresentar Allan Kardec, pode apresentar Marx, pode apresentar todos, só vai acrescentar intelectualidade. Mas se você apresentar João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Cadê a geração que acredita no poder do Evangelho? Pegue sua Bíblia, pelo amor de Deus, que eu já tenho que orar por você. Levante ela para cima. Não seja Nutella não, seja crente raiz. Tenha prazer de dizer: eu tenho Bíblia. Alguém está me dizendo aí? Quem tem esse Evangelho na vida? Quem acredita que foi Deus que te escolheu? Então abra sua boca e glorifique ao Senhor. Encha-se da presença dele. Olha para mim, velho. Eu não te conheço, mas o meu Deus manda eu te dizer assim: você não nasceu para revolta, velho. Você não nasceu para o mundo chegado. Você nasceu para Cristo. E mesmo que ninguém acredite, e até mesmo você, foi Ele que te trouxe para essa festa, para renovar a tua vida e fortalecer a sua fé. Ei, levante as mãos por alguns segundos. Não é obrigado. Você crê que foi a graça que te escolheu? Crê ou não? Tem uma geração que está te esperando. Tem uma geração que ainda está atrás dos pregadores da palavra. Cadê o Samuel? Cadê as meninas? Cadê os Jeftés da vida? Alguém está me ouvindo? Aleluia. Eu vou orar por vocês agora. Meu Deus, eu preciso acabar já. Preciso fazer um ato profético aqui. Eu estava pregando em Santa Catarina, uma igreja linda, grande, muitas pessoas, e muito quente, mas tinha uma moça com a manga longa. Eu pregando, e o Espírito Santo me fez ver aquela moça. Eram 3.000 pessoas na época, não tinha como enxergar.
Mas novamente pregando, o Espírito Santo direcionou para ela. Aí de repente tinha um senhor, um presbítero, e Deus me disse para ele: homem de Deus, tu estás orando para que alguém tenha vida, e o Senhor manda eu te dizer: hoje eu vou fazer um milagre de vida. Eu não entendi nada, mas um senhor muito maduro, muito centrado, caiu de joelho e começou a chorar. Não entendi. Aí voltei novamente a ministrar, e tinha uma senhora na recepção, cocôzinho branco, aquelas assembleanas que dá medo na gente quando entra no culto. Alguém sabe o que eu estou falando? Aí Deus me toma para ela: tu estavas orando pelo teu marido, para que ele voltasse a acreditar que dentro da tua casa haveria vida. Hoje eu tenho vida para a tua casa. Aquela irmã caiu de joelho e não acreditava no que estava acontecendo. Eu não entendia foi nada, mas no meio da mensagem Deus mandou ir lá no meio da multidão. Quebrei o protocolo lá naquela moça e dizia: sobre as mangas. E ela: o Espírito Santo mandou você subir as mangas, porque hoje ele tem vida para ti. Quando aquela moça puxa as mangas, tinha uma cicatriz que ainda estava, como pode dizer, costurada, e o corpo todo mutilado. E o Espírito Santo me falou: ela mutila o corpo, porque a alma está mutilada. E o Espírito Santo mandou olhar nos olhos dela e dizer: não é tempo de morte, é tempo de vida. Quando ela caiu de joelho, a igreja toda alvoroçou-se. E a irmã que estava na portaria correu ao encontro dela, e o presbítero que estava no púlpito correu para o encontro dela. Eu não entendi nada. Quando os dois abraços, o presbítero era o pai dela, a irmã era a mãe dela, e ela tinha tentado suicídio já havia 5 dias. Mas o pai dizia: se ainda existe vida no evangelho, se o evangelho que eu prego ainda existe vida, a minha filha vai sair daqui hoje com vida. A mãe orava porque o pai estava perdendo a vocação. Porque a pior luta de um ministro é ver que a sua casa sofre. Ele ora para os outros recebem, a tua casa não. O meu menino está lá embaixo, é autista, sofreu todo tipo de bullying na escola e na igreja. Mas hoje o meu menino, que não falava, que não lia, que não escrevia, lê, fala, escreve e é batizado com o Espírito Santo. Quem acredita em espírito de vida hoje aqui, coloque a mão no seu coração, curve sua cabeça. É só 2 minutos que eu preciso. Olha, há uma graça liberada aqui. Jesus está curando alguém. Eu quero orar por 2 vidas aqui. A primeira: pastor, eu não estava me achando, mas nesse congresso Deus me trouxe, e hoje eu sei quem eu sou, porque eu sei quem Ele é. Mas o principal, em 1 minuto, tem alguém aqui. Se Jesus me revelasse quem era você, eu ia em você. Está na hora de parar de pensar de morrer. Está na hora de parar de pensar que não tem jeito. Mas hoje é o dia que Jesus vai lhe curar. Onde está a primeira vida que quer Jesus? Onde está a segunda vida que quer reconciliar? Não, Ele está voltando para Jesus hoje. E a igreja está calada, ora em espírito. Eu estou esperando a segunda. Aleluia, aleluia. Eu estou esperando a segunda vida para Jesus agora. Cadê a segunda vida que a gente tem que orar?